Fala rapaziada, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR, trazendo tudo para você sobre Fantasy Football. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus e vou estar aqui com você nos próximos minutos, trazendo tudo para a semana 12 do Fantasy Football, isso mesmo, semana 12, reta final do Fantasy Football, muitas ligas já com trade deadline, muitas ligas já a galera classificada para os playoffs, outros times já meio que pensando em 2022, mas eu sei que você ainda tá brigando por playoffs. Se você não tá classificado, você tá brigando por playoffs, então vamos lá que tem muita coisa boa pra gente nesse podcast. Pra você que não ouviu o podcast da semana passada, queria pedir pra você dar uma escutadinha aqui depois que você ouvir esse nosso podcast, porque nele eu falei sobre trade targets pros playoffs, falei sobre jogadores pra você buscar pros playoffs, jogadores que eu acho que vão mandar bem nos playoffs aí do Fantasy Football em todas as posições, com base em calendário, em produção, em diversos fatores. Então acho que você vai mandar bem se você for atrás de alguns desses jogadores, tá? Queria pedir para você se inscrever no nosso podcast, seja pela plataforma que você estiver ouvindo, que isso vale demais. Vamos começar com as nossas dicas para a semana 11, começando com o Thanksgiving. Primeiro jogo do Thanksgiving, né? Para quem não sabe, quinta-feira é o Thanksgiving, Dia de Ações de Graça nos Estados Unidos, feriado, um dos feriados mais importantes lá para os americanos. E tem 3 jogos de NFL na quinta-feira, a gente fica feliz demais com isso. E o primeiro jogo não é um jogo muito impactante, mas é um jogo que tem alguns bons jogadores pro Fantasy, Detroit Lions e Chicago Bears. No lado do Detroit Lions, time que joga em casa, destaque positivo vai pro jogo do DeAndre Swift semana passada, que conseguiu mais um grande jogo do DeAndre Swift, né? Mais um jogo com bom volume de jogo, produzindo touchdown, produzindo boas jardas, conseguindo big plays. Cara, eu achei o único cara confiável nesse time do Detroit é o DeAndre Swift. A gente não tem nenhum outro nome que a gente possa considerar assim confiável nesse time. Queria citar também o TJ Hawkinson, que depois de um jogo com um target e nenhuma recepção, teve 8 targets na semana passada, 51 jardas. Lembrando que foi o Tim Boyle, né, o QB, na semana passada da equipe do Detroit Lions. Essa semana vamos ver se o Jared Goff volta, se ele vai jogar, tá? Se ele jogar, o nosso queridíssimo Jared Goff pode ser até uma possível aposta para essa semana, porque o Chicago Bears nas últimas 5 semanas é um dos 6 piores times contra QBs no Fantasy Football. Na verdade, o Chicago Bears nas últimas 5 semanas é o 5º time que mais cede pontos para quarterback. Então, olho no Jared Goff caso ele jogue. No lado do Chicago Bears, a gente tem a notícia aí que o Matt Nagy vai sair, vai ser mandado embora depois desse jogo, né? Contra o Detroit Lions. Destaque positivo absoluto pro Darnell Mooney, que jogou muito bem. 16 targets para ele nesse último jogo. 16 targets. Pra você ter uma noção, o Allen Robinson, que é o grande wide receiver do time, só teve um jogo com pelo menos 10 targets nessa temporada. Não teve nenhum. O Allen Robinson não teve 2 jogos com mais de 7 targets, com mais de 8 targets na temporada. O Darnell Mooney teve 16 targets no jogo passado. Foram só 5 recepções. Conseguiu uma baita de uma big play para fazer um touchdown. Mas o Darnell Mooney jogou muito bem, tá? O Justin Fields se machucou durante o jogo, não vai jogar. Tendência quase tudo certo. O Andy Dalton vai ser o QB titular do time nessa próxima semana, tá? Tem um duelo contra os Lions aí, que é um bom confronto, que é um bom duelo pro nosso queridíssimo Andy Dalton, mas vale a aposta total nessa semana para a equipe do Detroit Lions pro David Montgomery. Eu quero que você fique muito de olho no David Montgomery, que a tendência é ele conseguir uma volta boa aí, né? O David Montgomery voltou de lesão dominando o backfield. Semana passada foi 95% de snaps pro David Montgomery, backfield todo dele, tá? 14 corridas. O Khalil Herbert, que vinha jogando bem, não teve muita oportunidade, apenas uma corrida, apenas 12% dos snaps, simplesmente surreal, desapareceu o Khalil Herbert, backfield todo do David Montgomery para você apostar nele para essa próxima semana aí nesse time do Chicago Bears. Outro nome para você ficar de olho também nesse time do Chicago Bears é o Cole Kmet. Na semana passada ele não fez nada, tá? Foram apenas 2 targets, uma recepção, 12 jardas. Não jogou absolutamente nada o Cole Kmet, foi um jogo bem ruim dele. Mas ele é um cara que vem fazendo alguns bons jogos, que vem tendo alguns jogos interessantes aí nessa última sequência. Pode ser uma boa aposta aí num confronto bom contra o Detroit Lions. Passando para o segundo jogo do Thanksgiving, Dallas Cowboys e Las Vegas Raiders. Dallas que vem de uma partida horrorosa, uma partida horrível.
Quero que você... Eu não tenho nenhum grande destaque positivo nesse time, porque infelizmente o Dallas Cowboys no jogo contra o Kansas City não conseguiu jogar absolutamente nada, né? Não fez um bom jogo, não produziu nada o Dallas Cowboys. Eu acho que talvez o único nome que se destacou foi talvez o Dalton Schultz, por ter ali 6 recepções, foi um cara que foi mais utilizado, mas o ataque não jogou bem. O Dak Prescott não fez nenhum ponto, fez 0,64 pontos no fantasy, a pior marca dele aí na carreira. Então, para essa próxima semana, logicamente a gente espera uma melhora do ataque do Dallas Cowboys, mas vale uns poréns aqui pra gente citar. Primeiro que o Amari Cooper não joga, tá com Covid, vai ficar fora mais um jogo. O CeeDee Lamb, né, saiu no jogo passado, no primeiro tempo, com um problema de concussão. É mais provável que ele não jogue, mas ainda não é certo que o CeeDee Lamb não jogue, tá? A gente vai saber ainda mais pra frente se ele vai jogar ou não. Dito isso, né, olho total no Michael Gallup para essa semana, porque a tendência é que ele seja o wide receiver 1. Nesse último jogo foram 10 targets para ele, foi muito utilizado, foi um cara muito, muito utilizado pelo Dak Prescott aí na ausência do CeeDee Lamb, tá? O duelo contra o Las Vegas Raiders não é dos mais fáceis, a defesa dos Raiders tem feito até um trabalho interessante aí e tudo mais, mas vale você ficar de olho no Michael Gallup. O Cedric Wilson é um cara que tende a crescer com a ausência também do possível do CeeDee Lamb e já confirmada do Amari Cooper. Tendência é ele ser o wide receiver número 2 do time, um cara que pode conseguir alguma coisinha aí, numas ligas mais profundas, você pode utilizar o Cedric Wilson, tá beleza? Eu quero que você também fique ligado no Tony Pollard, tá? Porque eu sei que tem o Zeke tá questionável, ele deve jogar, tá listado como limitado aí no treino de segunda-feira e tal, mas olho no Tony Pollard, tá? Porque o Tony Pollard, apesar de não vir fazendo muitas coisas e tudo mais, de vez em quando ele consegue algumas boas recepções, consegue umas jogadas explosivas, e eu acho que pode ter muita bola para ele nesse jogo, sem Lamb, sem Amari Cooper, com o Dallas Cowboys ali armando alguns bons ataques pro Tony Pollard. No lado do Las Vegas Raiders, destaque vai pro Dallin Waller, que voltou a fazer um bom jogo, né? Voltou a fazer uma grande partida, na verdade. Ele fez um bom jogo na semana 9, mas foi o jogo que ele teve o maior número de jardas na temporada, né? 116 jardas na temporada, no jogo passado aí do Las Vegas Raiders, tá? Mas o time não fez lá muita coisa. O Derek Carr não fez um grande jogo, fez um jogo bem abaixo até, de novo aí, o Derek Carr. Pouca expectativa pro Las Vegas para esse jogo contra o Dallas Cowboys, tá? A defesa do Dallas é uma defesa forte contra o quarterback, é uma defesa boa contra o quarterback. Eu acho que não vai ter muito, a gente não vai ver muito, acho que vai ver muito assim de Derek Carr com grandes jogadas, com big plays e tudo mais. Ficaria surpreso se ele fizesse uma pontuação muito boa no fantasy. Olho então no Josh Jacobs, tá? Acho que o Josh Jacobs é o único cara aí nesse time que pode talvez conseguir fazer alguma coisa, apesar de que o Josh Jacobs não vem jogando muito bem, não vem fazendo grandes coisas, não vem tendo uma boa produção no fantasy, né? Nas últimas 4 semanas ele teve números bem abaixo, foram 3 semanas com menos de 10 corridas, foram 3 semanas com menos de 40 jardas, então o Josh Jacobs, que ainda não teve nenhum jogo de 100 jardas na temporada, infelizmente não é uma grande aposta, mas é um cara para você ficar de olho aí, porque num confronto difícil pro Derek Carr, né, que é pegar o Dallas Cowboys, talvez o Josh Jacobs seja uma saída interessante aí para esse time. Beleza? Último jogo do Thanksgiving é New Orleans Saints e Buffalo Bills. Do lado do New Orleans Saints, tudo voltado pro Alvin Kamara, né? A gente vê se o Kamara vai jogar essa semana ou não. O Kamara que tá 2 jogos fora, tá com um problema no joelho, né? O Alvin Kamara. Eu acho que ele não joga essa semana. Eu não acho que o Saints vai forçar ele no jogo de quinta-feira. Um jogo difícil contra o Buffalo Bills, contra uma defesa bem forte, tá? Então eu acho que vai ser difícil o Alvin Kamara jogar. Se ele não jogar, destaque todo nesse time é para o Mark Ingram. O Mark Ingram vai ser, se ele não jogar, se o Kamara não jogar, o Mark Ingram vai ser o running back 1. Na semana passada teve o melhor número da temporada em jardas, tá? 88 jardas para ele em 16 corridas. Além disso, teve 8 targets. Então, assim, foi muito acionado o Mark Ingram. Trabalhou de fato como um running back 1 na equipe do Saints. E vale lembrar que o Buffalo Bills, apesar de ser uma defesa muito forte, nas últimas semanas está sofrendo. Semana passada cedeu muitas jardas,
Seria um caminhão de pontos pro Jonathan Taylor, foram 50 pontos no fantasy pro Jonathan Taylor. Há 3 semanas atrás o Michael Carter há 2 semanas atrás o Michael Carter fez um jogo interessante também. Há umas 4, 5 semanas o Derrick Henry também fez um jogo bom. Então assim, alguns running backs nas últimas 5 semanas têm feito bons jogos contra o Buffalo, e não à toa o Buffalo Bills é a 6ª defesa que mais tem cedido pontos para running back nas últimas 5 semanas. Então acho que vale a pena você ficar de olho no Mark Ingram nesse próximo confronto aí contra o Buffalo Bills. Em compensação, né, eu quero que você fique com um pé atrás com os wide receivers. Com os wide receivers do Buffalo Bills, porque aí sim, né, o Buffalo Bills não tem cedido absolutamente nada para os wide receivers. É a 2ª melhor defesa contra QB e a 2ª melhor defesa contra wide receiver no fantasy football. Então não é um jogo muito favorável para o Marcus Callaway, para o Tre'Quan Smith, para o Deontay Harris. O Adam Trautman se machucou, né? Então o tight end Adam Trautman, que vem de um bom jogo, vem de alguns jogos interessantes, acabou se machucando. Então o Vanette, que deve ser o tight end do time, também não é um nome muito confiável aí para essa semana. No lado do Buffalo Bills, que vem de uma paulada aí que sofreu pro Indianapolis Colts, o destaque positivo nesse time do Buffalo Bills é o Dawson Knox, que voltou a ser um cara de destaque, né? Depois de 2 jogos fora. Ele ficou 2 jogos machucado. Na semana passada, na semana retrasada contra o Jets, teve apenas um target. Nessa última semana, não. Liderou o time em targets, com 10 targets. Liderou o time em recepções também, com 6 recepções. Foi um cara muito utilizado pelo Josh Allen, tá? Então eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse Dawson Knox para o jogo contra o New Orleans Saints. A defesa do New Orleans Saints contra tight ends é uma defesa boa, tá? É a 8ª defesa que menos cede pontos para tight ends no fantasy, mas o Dawson Knox é um cara que mostrou que tá de volta aí, então é um nome interessante. Destaque negativo para esse time do Buffalo Bills para mim é o backfield, porque o Matt Breida, que se tornou um problema para Zach Moss e Devin Singletary. O Matt Breida no jogo passado teve 5 corridas, tá? O Devin Singletary teve 3 corridas e o Zach Moss também teve pouquíssimas corridas, foram apenas 3 pro Zach Moss. Então assim, um backfield que a gente já não confiava muita coisa, né, com Singletary e Zach Moss. Com a entrada do Matt Breida, se de fato o Matt Breida for dividir ali espaço nesse backfield, aí sim que a gente não vai ter nenhuma esperança de nada nesse backfield do Buffalo Bills. A gente não vai ter como confiar em nenhum desses jogadores, tá? Esperando aqui de fato um bom jogo do Josh Allen, tá? Depois de um jogo ruim na semana passada. O Josh Allen nas últimas 3 semanas aí não fez jogos muito explosivos, né? Um jogo de 8 pontos contra o Jaguars, um jogo bem ok ali, mas nada muito espetacular contra o Jets, um jogo mais abaixo também contra o Colts. Vamos ver se num jogo mais difícil contra o Saints fora de casa, o Josh Allen aí liga um sinalzinho de alerta aí pra mandar bem pro nosso fantasy, porque a gente tá precisando. Vamos para os jogos de domingo, falar sobre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Do lado dos Bengals, o meu destaque positivo é para o Joe Mixon. O Joe Mixon, que nos últimos jogos tem sido muito bem utilizado pelo Cincinnati Bengals. São 19,5 toques por jogo para ele nas últimas 5 semanas. Tá? O Joe Mixon que vem fazendo uma boa temporada, já são 11 touchdowns para ele na temporada, 9 touchdowns terrestres, 2 touchdowns recebendo bola, tá? Nas últimas semanas, desde a semana 4 para cá, o Joe Mixon tem 10 touchdowns, então assim, toda semana, desde a semana 4, a gente tem visto o Joe Mixon marcar touchdowns, e nas últimas 3 semanas ele marcou pelo menos 2 touchdowns nos jogos, então olho no Joe Mixon, que vai pegar um confronto bom, apesar do Pittsburgh parecer ser uma defesa muito forte e tudo mais. Contra o running back tem sofrido nas últimas 5 semanas. É a 6ª defesa que mais sai de pontos para running back nas últimas 6 semanas. Então acho que vale muito a pena você ficar de olho aí no Joe Mixon para essa semana. Não ficar de olho, né? Porque ele vai ser titular no seu time, mas é um cara que pode brilhar demais. Destaque negativo para o T. Higgins, que não jogou absolutamente nada. Pouco acionado, apenas 3 targets para ele. Menor número da temporada disparado, né? Pro T. Higgins, menor número de targets, menor número de recepções, menor número de jardas. Jogo bem ruim do T. Higgins contra o Pittsburgh Steelers aí nessa semana. Então vamos ver se o T. Higgins consegue dar uma volta por cima. Eu tô apostando numa volta por cima para ele, porque ele é um cara que ano passado jogou muito bem, esse ano já fez alguns bons jogos, tá?
Antes desse jogo, ele vinha de 2 jogos bem interessantes, um jogo de quase 100 jardas contra o Jets, um jogo de 80 jardas contra o Cleveland Browns, jogos com bastante recepções. Eu espero uma volta do T. Higgins aí, é um cara para você ficar de olho como um flex, talvez até um wide receiver 2 para essa próxima semana. Destaque negativo também nesse time do Cincinnati Bengals é o CJ Uzomah, que não fez um bom jogo, né? Terceira semana seguida dele bem abaixo, com menos de 35 jardas nas últimas 3 semanas. Então, como eu venho falando, né, é um tight end que infelizmente depende de uma big play ou outra para explodir no meio de muitos bons jogadores. No lado do Pittsburgh Steelers, né, um baita de um jogo semana passada contra os Chargers, os Steelers. Destaque positivo para o Deontay Johnson. O Deontay Johnson com 7 recepções, mais um jogo de 13 targets para o Deontay Johnson. O Deontay Johnson já tem 5 jogos na temporada com pelo menos 13 targets. São 7 jogos para ele com pelo menos 10 targets. É um cara muito acionado pelo Big Ben. O Big Ben faz a festa lançando pro Deontay Johnson. Então, Deontay Johnson é um nome assim, muito bom, simplesmente surreal. Aí, mais um baita de um jogo do Deontay Johnson. Destaque também para o Chase Claypool, que voltou a fazer uma boa partida na semana passada, algo que a gente vinha apostando aí que ele pudesse voltar a fazer um bom jogo, o Chase Claypool. Esse jogo contra o Cincinnati Bengals não é um duelo complicado. Por quê? O Cincinnati Bengals é o 4º time que mais cedeu pontos para QB, 2º time que mais cedeu pontos para running back e o 2º time que mais cedeu pontos para tight end, isso nas últimas 5 semanas. Então, o meu destaque aqui, eu não vou falar do Najee Harris, porque o Najee Harris está destruindo toda semana, mas eu quero que você aposte alto no Pat Freiermuth nessa semana. Tá? O Pat Freiermuth, mais um jogo com 7 targets. Nas últimas 5 semanas, ele teve uma média aí de 7,5 targets por jogo nas últimas 5 semanas, sendo muito acionado, fazendo 4 touchdowns para ele nas últimas 4 semanas. Então é um cara que vale você ficar de olho num confronto favorável aí contra o Cincinnati Bengals. Próximo jogo entre Houston Texans e New York Jets. Duelo bem interessante aí. Houston que vem de uma baita de uma vitória contra o Tennessee Titans. Minha aposta para o Houston Texans essa semana é o David Johnson. Por quê? Philip Lindsay foi mandado embora, foi dispensado do Houston. David Johnson e Buckhead são os 2 running backs aí para dividir backfield. Na semana passada, o David Johnson teve 16 toques na bola. Não produziu muita coisa? Não produziu absolutamente nada. O Buckhead, ele teve mais corridas, teve 18 corridas. Foi melhorzinho, teve 40 jardas, mas assim, os 2 não jogaram nada. Eu espero que o David Johnson consiga produzir alguma coisa. O New York Jets é de longe o time que mais cede pontos para running backs no Fantasy Football, então olho no David Johnson aí para um possível aí, talvez, um possível flex aí e tudo mais, tá? Destaque negativo vai pro Brandon Cooks, que apesar de uma baita vitória do Houston, o Tyrod Taylor jogou muito bem, foi o menor número do Brandon Cooks em tudo na temporada, o menor número de targets, de recepções, de jardas. Infelizmente, quando o Houston tá ganhando, como ficou ganhando nesse jogo o tempo todo, o time acaba correndo muito. A gente viu aqui que o Buckhead correu 18 vezes no jogo passado, o David Johnson teve 13 corridas, além deles o Tyrod Taylor também foi um cara que correu com a bola algumas vezes, né? Teve 6 corridas do Tyrod Taylor. Então, infelizmente, o jogo aéreo acabou ficando um pouco comprometido e o Brandon Cooks foi uma decepção nessa última semana. Jogo contra o Jets é mais um duelo aí pra gente ficar de olho. O Jets é o 3º time que mais cede pontos para wide receiver no Fantasy, então pode ser um jogo aí pro Brandon Cooks, quem sabe, voltar a fazer uma boa partida. No lado do New York Jets, o destaque nesse time, na verdade, é um destaque negativo, é a lesão do Michael Carter. Infelizmente, o Michael Carter se machucou, né? Vai ficar fora aí de 2 a 4 semanas, a gente não sabe ao certo quanto tempo o Michael Carter vai ficar fora, tá? Isso deixa o backfield dividido para Ty Johnson e Tevin Coleman. Na semana passada, o Tevin Coleman foi o running back 1 do time, teve, assim, não dá pra dizer que foi o running back 1, né? Ele teve 5 corridas e na semana retrasada ele teve 4 corridas. O Ty Johnson teve 1 corrida só na semana passada e na semana retrasada teve 2 corridas. Então, assim, são 2 caras que a gente não tem como confiar muita coisa, não tem como a gente apostar muita coisa nesses 2 jogadores, a gente não tem como chegar aqui e bancar quem vai ser running back 1, quem vai ser, sei lá, o cara que vai receber mais targets, mais corridas, não tem como, porque eu acho que nem o Jets deve saber disso no momento, eles devem estar bem
ainda confusos em relação a essa lesão do Michael Carter. Fato é que os dois vão dividir o backfield. Eu acho que vai ser bem, bem equilibrado mesmo. Talvez em um jogo que alguém esteja melhor aí consiga despontar como running back 1, mas no momento eu não colocaria nenhum nem outro na frente, não acho bem equilibrado, tá bom? Destaque positivo para esse time do Jets aqui é o Elijah Moore, com certeza, né? O calouro fazendo um baita de um jogo, o Elijah Moore, uma partida grandiosa, foi um dos melhores wide receivers do Fantasy aí nessa última semana, conseguiu uma big play, tá? Nos últimos 5 jogos, ele é o cara com mais targets no time, são 7.4 targets por jogo pro Elijah Moore nas últimas semanas. Semana passada foram 11 targets para ele nesse último jogo, foi o maior número da temporada dele em targets, em recepções, em jardas. São 4 touchdowns nos últimos 4 jogos, sendo muito acionado, conseguindo produzir contra defesas difíceis. A defesa dos Dolphins é uma defesa complicada. Contra o wide receiver não era, uma das defesas que mais saíram em pontos. Mas conseguiu produzir contra Buffalo, conseguiu produzir até contra o Colts, conseguiu produzir bem, conseguiu fazer alguns bons jogos aí, o Elijah Moore, independente dos confrontos. Então, olho nesse calouro que possivelmente entre aí talvez para uma área de wide receiver 2 mais para frente no Fantasy Football, tá? Destaque negativo também vai para o Corey Davis, que não jogou absolutamente nada na semana passada, esperava uma boa volta dele. Na verdade, ele fez uma boa volta contra o Buffalo Bills, né, em garbage time e tudo mais, mas infelizmente ele não conseguiu produzir absolutamente nada nesse último jogo contra o Miami Dolphins. A gente não viu o Corey Davis basicamente tocar na bola. Ele teve 3 recepções, eu esperava muito dele nessa semana. Infelizmente, o Elijah Moore roubou a cena. Infelizmente não, né? O Elijah Moore roubou a cena aí do nosso queridíssimo Corey Davis. Próximo jogo, Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers. Baita de um jogo, baita de uma partida. Destaque positivo do Colts, eu acho que só maluco não vai falar do Jonathan Taylor, né? Se eu fosse maluco, eu não falaria do Jonathan Taylor. O cara simplesmente amassou o Buffalo Bills, amassou bonito. O que o Jonathan Taylor vem fazendo nas últimas semanas aqui da NFL é simplesmente surreal. Nas últimas 5 semanas aí ele tem tido uma média de 25 toques na bola por partida. 25 toques na bola por partida, é simplesmente bizarro o que ele tá fazendo aí. Nos últimos 2 jogos, a coisa mais interessante é que ele teve pela primeira vez na semana 10 e na semana 11 pelo menos 80% dos snaps, ou seja, está ficando mais em campo ainda o Jonathan Taylor. Então a tendência é o volume dele continuar enorme, independente do confronto, independente do dia, contra quem for, independente do game script. O Jonathan Taylor está caminhando para ser não vou dizer um novo Derrick Henry, tá? Em questão de estilo de jogo, mas falando mais em questão de fantasy. O cara é para carregar o ataque, para ser um cara para carregar o ataque. Ele não é um cara que tem muitas recepções, que é muito utilizado no jogo aéreo como o Christian McCaffrey, como o DeAndre Swift, mas é um cara que corre muito e vem correndo muito bem. Beleza? Desde a semana 4, o Jonathan Taylor vem fazendo touchdowns aqui. Nas primeiras 3 semanas ele foi mal. Eu falei sobre isso. Ele não começou bem, o Jonathan Taylor começou mal nas primeiras 3 semanas, mas depois simplesmente clicou e ele tá voando. São 15 touchdowns para ele desde a semana 4. Então, assim, toda semana a gente tá vendo o Jonathan Taylor marcar touchdowns, semanas com 2 touchdowns, semana passada, né, 5 touchdowns, simplesmente bizarro. Então, o Jonathan Taylor é o Jonathan Taylor. Destaque negativo no Colts, vai pro Michael Pittman, mas assim, e o Carson Wentz? Infelizmente, os dois não tiveram nem chance de jogar, basicamente. Primeiro que o duelo contra o Buffalo para wide receiver e QB é muito complicado, é muito difícil. E outra é que o Jonathan Taylor dominou completamente a partida. Eu espero um bom jogo do Michael Pittman. O Michael Pittman vem de 2 partidas mais fracas, não tão boas como ele vinha. Uma sequência grande, né, da semana 5 até a semana 9, de uma sequência muito forte. Acabou perdendo um pouquinho de força nas últimas 2 semanas. Mas eu espero uma boa semana contra o Tampa Bay Buccaneers. Eu sei que o Tampa Bay melhorou um pouco ali o seu jogo contra wide receivers, né? Nas últimas 5 semanas é a 6ª defesa que menos sai de pontos para wide receiver. Mas assim, são jogos meio que podem enganar o Tampa Bay, porque pegou apenas ataques fracos, pegou times, sim, pegou Washington,
Pegou Giants, pegou Saints, não foram grandes quarterbacks, né? Não teve jogos contra grandes quarterbacks. Pegou wide receivers bons? Pegou o Terry McLaurin, mas o Terry McLaurin até que fez uma jogadinha ou outra interessante. Mas o Tampa Bay não pegou grandes quarterbacks, então eu espero um bom jogo do Jonathan Taylor, do Michael Pittman, um jogo do Pittman para ser de novo um wide receiver 2 no Fantasy, um top 24 nessa próxima semana. No lado do Tampa Bay Buccaneers, destaque positivo nessa última semana vai para o Rob Gronkowski. Ele voltou sendo um cara bem importante já, depois de basicamente 6 jogos fora do Gronkowski, né? Ele voltou contra o Saints, mas basicamente não jogou. O Gronkowski voltou no nível que ele vinha tendo no início da temporada. Ele teve 8 targets, 6 recepções, 71 jardas, terminou a semana como um tight end top 10, foi muito bem utilizado pelo Tom Brady ali. Se fizesse um touchdown, ia explodir, poderia ter sido um top 2, um top 3 na semana o Gronkowski. Jogo muito bom do Gronk, tem um duelo muito favorável contra o Indianapolis Colts essa semana, tá? O Colts é a quinta defesa, é a sexta defesa que mais é de pontos para tight end nas últimas 5 semanas. Então o Gronkowski é uma aposta altíssima para essa semana no Fantasy. Destaque negativo para mim nesse time do Tampa Bay Buccaneers é pro Fournette. Apesar do Fournette ter tido 16 toques na bola nessa semana, foram apenas 10 corridas. E ele foi muito utilizado no jogo aéreo, isso é bom. Ele vem sendo muito bem utilizado no jogo aéreo, foram 39 jardas em 6 recepções. Mas a gente viu o Ronald Jones tendo mais chances, né? Tendo mais corridas. Foram 8 corridas pro Ronald Jones. Só na semana 7 ele passou desse número, teve 10. E um jogo em que ele, não vou dizer que ele foi bem utilizado, mas ele passou a ser um problema pro Leonard Fournette aí nesse jogo passado. Inclusive em situação de gol ele correu, marcou touchdown, acabou atrapalhando um pouco do Fournette. Uma situação pra gente ficar de olho. Pra mim o Fournette ainda é o running back 1 do time, é de fato o cara ali que a gente aposta, que a gente confia, mas vale você ficar atento aí, principalmente nesse próximo jogo contra o Colts, para ver como é que vai ser a disposição dos running backs aí nesse time do Tampa Bay, nesse time do Tampa Bay Buccaneers. Aposta para a semana, tá de novo uma aposta, vamos ficar de olho no Antonio Brown, ver se ele volta, né? O Antonio Brown que perdeu os últimos 4 jogos por lesão. O Antonio Brown que vinha numa temporada muito boa no Tampa, né? Defendendo grandes jogos, se machucou e perdeu 4 jogos aí por lesão. A defesa do Indianapolis Colts é uma defesa que vem sofrendo contra o wide receiver no Fantasy, cedendo muitos pontos nas últimas 5 semanas. Eu acho que vale a pena você ficar de olho nesse Antonio Brown, tá? Próximo jogo é entre Jaguars e Atlanta Falcons. O Jacksonville Jaguars, infelizmente, não consegue fazer a gente feliz no Fantasy, né? O Laviska Shenault, eu já desisti, que ele não consegue jogar absolutamente nada. É uma das minhas maiores decepções no Fantasy Football essa temporada, é o Laviska Shenault, tá? Meu destaque negativo vai pro Dan Arnold nesse time, que depois de eu falar tanto do Dan Arnold nessas últimas semanas, e ele vinha jogando tão bem, vários jogos aí com muitos targets, nas últimas 5 semanas foram 4 jogos com mais de 60 jardas, mais de 8 targets por jogo. No jogo passado contra o São Francisco ele não teve nenhum target. E o que eu acho bizarro é que o São Francisco estava na frente o jogo todo. Então, assim, é um jogo que o Jaguars vai lançar a bola, vai tentar fazer alguma coisa, correr atrás do placar. E o Dan Arnold não recebeu nenhum target. Isso que eu acho simplesmente surreal. E ele esteve em campo, tá? Foi 65% de snaps para ele. Esteve em campo como ele tem ficado na média, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. Não temos nenhum destaque positivo nesse time do Jaguars. Infelizmente o time não inspira nenhuma confiança, tá? O cara para você ficar de olho para essa próxima semana é só o James Robinson, porque o Atlanta Falcons é o 4º time que mais tem cedido pontos para running back nas últimas 5 semanas. O James Robinson, querendo ou não, ele é um cara que domina backfield, um cara que tem lá suas corridas, vai ter sempre suas oportunidades, chega em linha de gol, ele corre, faz seus touchdowns, então é o cara para você ficar de olho nesse time dos Jaguars, beleza? Marvin Jones e Laviska Shenault, infelizmente, não estão jogando nada, não tem feito bons jogos, então apenas James Robinson. Do lado do Atlanta Falcons, vem um jogo bem ruim contra o New England Patriots, né? A verdade é essa. Vamos ver se o Cordell Patterson vai voltar, se ele vai jogar. A tendência é que ele jogue.
contra os Jaguars essa semana. Se ele jogar, ele é o grande nome desse ataque, é o cara para você apostar contra o Jacksonville Jaguars. O duelo não é muito favorável para tight end. Eu ia falar do Kyle Pitts porque o Kyle Pitts fez um jogo ruim contra o New England e o Jaguars é o time que menos cede pontos para tight end no Fantasy. Aí fica a dúvida, eu coloco o Kyle Pitts no banco essa semana? Cara, eu não colocaria, porque o Kyle Pitts, tem poucos tight ends bons no Fantasy. Eu espero um jogo em que ele seja mais acionado, que o Matt Ryan olhe mais pra ele. Eu sei que é um duelo muito difícil. A não ser que você tenha um tight end aí top 7, top 8 no nosso ranking. Aí beleza, você bota o Kyle Pitts no banco. Mas se não tiver, cara, infelizmente a posição de tight end é bust por si só, né? Então, tô falando que o Kyle Pitts é bust, porque ele vem fazendo uma temporada boa até no Fantasy, mas tô falando da posição de tight end no geral. Infelizmente, a gente não tem grandes nomes pra gente confiar e botar no nosso time sem duvidar, tá? Olho no Cordell Patterson, ele é a grande aposta essa semana nesse time do Atlanta Falcons. O Jacksonville Jaguars é uma defesa que vem fazendo bons números contra QB, contra running back, é a melhor do Fantasy contra tight end, mas é a sétima que mais cede pontos para wide receiver nas últimas semanas. Então, eu acho que o cara para você ficar de olho nesse time da Atlanta Falcons essa semana é o Cordell Patterson contra os Jaguars. Próximo jogo entre Miami Dolphins e Carolina Panthers. No lado do Miami Dolphins, destaque absoluto para o Myles Gaskin. Myles Gaskin simplesmente virou a chavinha e da semana 7 para cá se tornou aquilo que a gente esperava, né? Não sendo um cara de 150 jardas, um cara que vai correr 200 jardas, ter 150 jardas de scrimmage. Não é isso, a gente nunca imaginava que ele fosse isso. Mas a gente imaginava o Myles Gaskin um cara que fosse dominar a backfield. Um cara que fosse ter muitos toques na bola. Nas últimas 5 semanas é uma média de 20 toques na bola para o Myles Gaskin. Ele só fica atrás nessas últimas semanas do Derrick Henry, não, o Derrick Henry está fora, né? Do Najee Harris, do Jonathan Taylor, do Alvin Kamara, que não jogou 2 jogos, do DeAndre Swift e do Dalvin Cook. Do Dalvin Cook. Então, assim, ele é o quinto ali, o 6º running back com mais toques na bola nas últimas 4 ou 5 semanas. É um cara que tá dominando o backfield, dominou o backfield dos Dolphins. Então, é um cara que vale a pena você ficar de olho para essa próxima semana. O duelo é difícil. É um duelo difícil. A defesa do Carolina é muito forte. É uma defesa boa, a defesa do Carolina. Mas você tem um duelo que pode ser minimamente favorável para os Dolphins essa semana. É o de running back, já que a defesa do Carolina não é das melhores contra running back. É a 4ª melhor contra QB, a 3ª contra wide receiver, a 6ª contra tight end, mas contra running back é apenas a 16ª melhor. Então acho que vale a pena uma aposta com certeza no Myles Gaskin como running back 2 para a semana. É um cara que vem jogando muito bem, que vem fazendo uma ótima temporada, tá? Um destaque negativo nesse time do Miami Dolphins, para mim, continua sendo aqui os wide receivers, né? Principalmente o Devontae Parker e o Will Fuller, que não conseguem jogar por nada. O time fica todo envolto ali do Jalen Waddle. Ele é o cara que domina basicamente todo o grupo de recebedores, junto com o Mike Gesicki. A gente não consegue ver o Will Fuller ser titular, a gente não consegue ver o Devontae Parker jogar também. São 2 caras que não conseguem participar de jogos. Isso pode acabar sobrecarregando um pouco o Jalen Waddle em algumas partidas. É bom que ele vem jogando bem, vem fazendo boas partidas do Jalen Waddle, né? Tem feito alguns jogos bem interessantes aí na temporada, mas eu acho que vale a pena você ficar de olho aí, porque algumas partidas ele pode, infelizmente, começar a sofrer marcações duplas, começar a sofrer marcações mais pesadas, justamente porque não tem outros caras para marcar ele contra o Miami Dolphins, tá? Do lado do Carolina Panthers, destaque positivo pro Ken Newton, que fez um ótimo jogo, né? Foi um dos melhores QBs do Fantasy, top 3 na semana, né? Top 5 no Fantasy. O Ken Newton, baita de jogo contra o Washington, né? A gente botou ele como uma dica para você colocar um home titular, era uma aposta de streaming para a semana e jogou muito bem o Ken Newton contra o Washington. Agora tem um duelo contra o Miami Dolphins, que também é um duelo favorável para o Ken Newton, é um bom duelo para ele. Eu acho que tem tudo para mandar bem, tá? Destaque negativo nesse time do Carolina Panthers para mim é o Robbie Anderson, que não consegue produzir, assim, ele com o Ken Newton
2 jogos com 6 targets em cada um dos jogos, mas assim, 67 jardas somadas nos 2 jogos, né? Então é um cara dependente extremamente de touchdowns, não tem como a gente apostar em nada do Robbie Anderson contra qualquer time que for aí nessa temporada daqui pra frente, beleza? Não tem nenhuma grande aposta nesse time do Carolina Panthers pra semana. Christian McCaffrey, você já sabe o que você tem que fazer com ele. Ken Newton é um nome bom pra semana, né? Acabei de falar disso, talvez seja uma boa aposta pra semana mais uma vez. O DJ Moore continua sendo um cara que não vem jogando tão bem, mas é um cara que a gente coloca como titular, é um cara que é um wide receiver 1, vem no jogo aí, vem de jogos com bons números de targets, infelizmente não tem conseguindo produzir muitas jardas, mas continuo apostando no DJ Moore como um wide receiver número 2 pro Fantasy. Próximo jogo, New England Patriots e Tennessee Titans. Destaque positivo nesse time do New England Patriots, pra mim, nessa última semana, foi o Ramondre Stevenson, cara. Por quê? Apesar do Damien Harris ter voltado, o Ramondre Stevenson dividiu o backfield com ele. Foram 12 corridas pro Stevenson e foram 10 corridas pro Damien Harris. Os dois produziram ali números parecidos de jardas. Pelo que parece, vai ser um backfield ali bem equilibrado entre os dois, tá? Bem equilibrado mesmo. Para mim, o Damien Harris ainda vai ser um pouquinho mais eficiente, mais utilizado. Eu acho que ele, nessa próxima semana, tende a ser um cara mais utilizado pelo Bill Belichick ali. Possivelmente um running back 2 pro Fantasy e o Ramondre Stevenson uma opção para flex. Aí nesse jogo contra o Tennessee Titans, que vem de uma derrota feia contra o Houston Texans, né? Então o time deve estar louco, deve estar doido para querer uma vitória e tudo mais, logicamente, tá? Uma aposta desse time do New England Patriots para essa semana no Fantasy Football é o Jacoby Myers. A defesa do Tennessee é uma boa defesa, tá? Boa contra o running back, boa contra o tight end, não tão boa contra o Tennessee nas últimas semanas, vem sofrendo. Então acho que o Jacoby Myers, que fez um touchdown 2 semanas atrás, não tem fazendo grandes jogos em número de jardas, né? Desde a semana 4 não consegue um jogo de 60 jardas. Eu acho que esse pode ser um jogo interessante para ele conseguir alguma coisa, conseguir produzir bem aí no Fantasy Football, o Jacoby Myers. No lado do Tennessee Titans, né? Infelizmente, o jogo contra o New England Patriots é basicamente um jogo que a gente não tem como apostar muita coisa em absolutamente ninguém. O nosso queridíssimo Ryan Tannehill vem de uma partida simplesmente pavorosa contra o Houston Texans, né? Um jogo horrível do Ryan Tannehill, que inclusive quase me custou uma derrota no Fantasy, me custou em outra liga também uma derrota no Fantasy, 4 interceptações para ele. Pega o New England Patriots, que é a defesa que menos sai de pontos para running back, para wide receiver e para quarterback. Então assim, eu não apostaria no Ryan Tannehill essa semana, não colocaria ele titular. E entre os wide receivers, cara, o A.J. Brown é um cara que você bota como titular se ele for jogar, só isso. Ele ainda é dúvida se vai jogar ou não, tá com um problema aí com uma lesão na costela e tudo mais, mas eu acho que ele vai jogar, deve vir pro jogo. É o cara que você aposta, o A.J. Brown, beleza. No backfield do Tennessee Titans, tá? Ele está com uma situação interessante, porque o Donta Ford... Na primeira semana, quando o Derrick Henry se machucou, a gente achou que o McNichols fosse o cara que fosse dominar o backfield do time. Era o cara que mais dividia não, né? Mais entrava junto para fazer o Derrick Henry descansar e tudo mais, beleza. Aí teve o primeiro jogo, o Donta Foreman jogou muito bem. O Donta Foreman fez um bom jogo, o Donta Foreman foi bem utilizado ali, até com o Adrian Peterson e tudo mais. E a gente começou a esperar o Donta Foreman jogando bem e sendo mais utilizado. Jogo contra o Houston nessa última semana, o Dontrell Hillard, né? O Dontrell Hillard, quem é esse cara? Simplesmente teve 7 corridas no jogo, mesmo número do Donta Foreman. O Adrian Peterson teve 9 corridas, tudo bem, mas, cara, é um backfield muito confuso, muito aleatório, em que você não vai apostar em absolutamente ninguém. Você tem que prometer isso, você não vai apostar em ninguém, cara, porque não dá pra apostar em ninguém nesse backfield do Tennessee Titans. Donta Foreman, McNichols, Adrian Peterson, Hillard, são caras que você não tem como apostar. No ataque que, infelizmente, sem o Derrick Henry, não anda muito, não consegue produzir muita coisa. O A.J. Brown baleado, o Julio Jones fora. É um Tennessee Titans aí com um ataque muito complicado de a gente apostar contra uma defesa fortíssima, que é a defesa do New England Patriots. Tá? Então eu acho que não vale muito a pena você
procurar grandes nomes aí nesse ataque. O Westbrook-Ikhine, ele teve um grande jogo na semana passada, mais de 100 jardas contra o Houston Texans, mas eu acho que foi muito por conta de um A.J. Brown baleado, muito por conta de um game script ali do Titans desesperado correndo atrás de pontos no final do jogo. Não espero uma outra grande partida para ele. Eu acho que é um cara que você pode buscar na waiver para ter num banco do seu time, numa situação de extrema necessidade, mas eu acho que não dá para você confiar muito, né? Na semana retrasada a gente estava confiando no Marcus Johnson, que contra o Saints teve um jogo de 100 jardas, e na semana passada teve um target. Não conseguiu jogar, né? Ele infelizmente se machucou, teve um problema na posterior da coxa, não conseguiu jogar. Então, infelizmente, a gente não tem muita confiança nesses wide receivers do Tennessee Titans. Próximo jogo é entre New York Giants e Philadelphia Eagles. O destaque positivo desse time do Giants, pra mim, eu não vou dizer destaque positivo, tá? Mas um cara para se destacar é a volta do Saquon Barkley, né? Depois de 4 jogos, basicamente, sem jogar, o Saquon Barkley voltou na semana passada. Poucas corridas, apenas 6 corridas, mas 6 targets para ele, 6 recepções, número bem importante, bem interessante. É bom ver o Saquon Barkley sendo bem acionado no jogo aéreo, tá? Nos últimos 3 jogos que ele de fato jogou, ele teve pelo menos 6 targets em todos os jogos. Jogo contra o Tampa Bay, uma defesa forte contra o jogo terrestre. Já esperavam o Saquon Barkley sendo um pouco utilizado, voltando de lesão, um jogo de prime time e tudo mais. Não esperava tanta coisa assim do Barkley. E agora vai pegar o Philadelphia Eagles. Aí sim eu espero um Saquon Barkley sendo bem utilizado, a ponto de ser talvez ali um running back com 20 toques na bola, com 18 toques na bola. É isso que eu espero do Barkley aí nessa próxima semana contra o Philadelphia Eagles. Destaque negativo para o Daniel Jones, que não jogou bem. Na verdade, assim, a gente não espera que o Daniel Jones vá jogar bem, fazer grandes jogos. Algumas partidas a gente espera o Daniel Jones sendo um cara interessante, sendo um cara para fazer 15, 17, 18 pontos, tá? Ele é um cara que nessa temporada já teve 6 jogos com pelo menos 15 pontos. Então, assim, ele já teve bons jogos, né? Ele teve 3 jogos com mais de 20 pontos. Ele começou voando a temporada, a verdade é essa. Nas 4 semanas o Daniel Jones foi um QB top 10 no Fantasy, mas depois daquele problema com o Dallas Cowboys, aquela concussão fortíssima que ele sofreu, se machucou, saiu do jogo, depois voltou contra o Rams na outra semana, não jogou absolutamente nada. Aí o Daniel Jones começou a cambalear um pouco, teve um jogo difícil contra o Tampa Bay, mas eu acho que ele ainda tem chance de se recuperar e fazer algumas boas partidas. O duelo contra o Philadelphia é um bom duelo para ele. Eu acho que o Daniel Jones acaba sendo uma opção de streaming para a semana pelo confronto bom, tá? Não é um titular, não é um top 12, não é nem um top 15, mas é um cara para possivelmente ser um streaming, mesmo sendo vindo de 2 jogos bem abaixo aí contra a Tampa Bay e contra a Las Vegas, tá? O cara que eu quero que você fique de olho na semana nesse time é o Sterling Shepard, que não joga há muito tempo, né? Infelizmente o Sterling Shepard não consegue jogar há muito tempo, mas vamos ver se ele vai voltar. Vamos ver se ele vai voltar a jogar contra o Philadelphia Eagles. É um cara que quando tá em campo, né? Quando esteve em campo nessa temporada, foi muito acionado, foi o wide receiver 1 aí do Daniel Jones, então a aposta é ele voltar a ser um cara importante no Fantasy. Do lado do Philadelphia Eagles, destaque positivo no time do Philadelphia Eagles é pro Jalen Hurts. Fez uma baita partida contra o Saints, upside gigantesco dele no jogo aéreo, no jogo terrestre é simplesmente surreal, né? Ele começou muito bem lançando a bola na temporada, mas nos últimos 6 jogos aí ele só teve uma partida. Nos últimos 7 jogos o Daniel Jones teve um jogo com mais de 200 jardas. Muitos jogos conseguindo touchdowns terrestres, né? Já são 8 touchdowns terrestres pro Daniel Jones na temporada. Então é um cara que tem um upside terrestre, um upside correndo com a bola muito grande, e isso vai ser sempre um fator importante pro Daniel Jones aí no Fantasy Football, tá? O duelo contra o Giants é um duelo difícil para ele. O Giants é a 6ª defesa que menos sai de pontos para QBs no Fantasy nas últimas semanas. Então um cara que eu acho que você pode apostar nesse time é o Dallas Goedert. Eu sei que o duelo é difícil para QB, mas o Dallas Goedert vem de um jogo muito bom. É um cara que eu aposto para essa semana para ser um top 5, um talent top 5. Vem um jogo com 8 targets, 62 jardas, bem utilizado. Por pouco não teve um touchdown. Ele fez um touchdown, mas a jogada infelizmente voltou ali numa falta. Então o Dallas Goedert é um cara muito importante para você ficar de olho aí nesse time do Philadelphia Eagles. Próximo jogo é Denver Broncos e Chargers. No lado do Denver Broncos eu quero que você fique de olho no Noah Fant,
tem um bom duelo contra os Chargers, o Noah Fant, que é um dos melhores tight ends do Fantasy. Então vale você ficar de olho nele, que ele pode ser possivelmente um top 6, um top 7 nessa próxima semana. E vale ficar de olho também no Jared Judy e no Courtland Sutton. O Jared Judy, quando esteve em campo, sempre foi o cara que teve mais targets que o Courtland Sutton no Fantasy Football. O Courtland Sutton, desde que o Jared Judy voltou, nos últimos 3 jogos, vem tido pouquíssimos targets. Nos últimos 3 jogos foram apenas 9 targets somados para ele. Ele ganhou uma extensão contratual aí de 4 anos nessa última semana. Vamos ver se dá um ânimo aí pro Courtland Sutton. Ele talvez seja mais utilizado ou alguma coisa desse tipo. Porque, infelizmente, ele caiu muito de produção aí depois da volta do Jared Judy no Denver Broncos. No lado dos Chargers, né, uma semana espetacular do Austin Ekeler, destaque absoluto para ele. 4 touchdowns para o Austin Ekeler. E não foi nem assim tão utilizado, não foi um cara que teve 25, 30 toques na bola, oportunidades assim não. Foram 16 toques na bola pro Austin Ekeler apenas, assim, um número bem ok apenas para ele, né? Foi um cara que meteu 4 touchdowns. E foi muito efetivo, foi muito produtivo, 6 recepções, 11 corridas, muito bem o Austin Ekeler nessa última semana. Dá para destacar também que nesse time o Keenan Allen, que teve mais um bom jogo, um jogo seguro, mais um jogo do Keenan Allen com pelo menos 10 targets, né? Já sequência são 4 jogos seguidos para o Keenan Allen com pelo menos 10 targets. Nos últimos 4 jogos o Keenan Allen tem uma média aí de 12 targets por partida, número grande, vem produzindo muitas recepções, muitas jardas, beleza? A gente não tem nenhum destaque negativo nesse time, porque o Justin Herbert fez um baita de um jogo também na semana passada, fez o melhor jogo aí, o segundo melhor jogo da temporada para ele no Fantasy Football, mais um jogo de 30 pontos. Eu acho que o Mike Williams é um cara que ainda tem um pé atrás. Eu sei que na semana passada foi o jogo que ele voltou a jogar muito bem e tal, mas assim, ele não estava bem até o finalzinho do jogo. Ele conseguiu uma big play de 55 jardas, sei lá, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Antes disso ele tinha 40 jardas na partida, não vinha fazendo grandes coisas. Conseguiu uma big play e isso numa gafe da defesa dos Steelers, né, que ele estava completamente livre. Então eu ainda tenho um pouco de pé atrás com o Mike Williams, inclusive acho que é uma opção boa para você vender essa semana, aproveitar essa leve alta que ele teve contra o Pittsburgh Steelers, porque não vejo o Mike Williams sendo aquele Mike Williams que foi no início da temporada, sabe? Eu não consigo ver muito bem isso dele. O duelo contra o Denver é difícil, a defesa do Denver é forte, tá? Contra o running back, ela não é das mais fortes, é a 8ª defesa que marca de pontos para running back, mas é uma das melhores contra a tight end, então eu acho que o Jared Cook é um cara para você botar no banco essa semana, não apostar muito nele, porque tem um duelo muito complicado. Próximo jogo é Green Bay Packers e Los Angeles Rams. Green Bay vem de um jogo muito bom contra o Minnesota Vikings, né? O Aaron Rodgers fez uma baita de uma partida de destaque positivo nesse time. É o Aaron Rodgers com 385 jardas e 4 touchdowns. Foi o melhor jogo da temporada do Aaron Rodgers no Fantasy. Primeiro jogo que ele passou dos 30 pontos, né? Não tinha feito nenhum jogo nem de 27 pontos na temporada. Nessa última partida foram 32 pontos pro Aaron Rodgers. Eu não vou dizer destaque negativo, mas o A.J. Dillon foi um cara que eu esperava um pouco mais. Eu sei que ele teve ali quase 100 jardas de scrimmage, 97 jardas de scrimmage, mas eu esperava um A.J. Dillon acho que mais acionado, correndo mais, né? Sem o Aaron Jones sozinho ali, eu esperava um A.J. Dillon tendo 18, 19 corridas. Eu sei que talvez pelo game script, né, o Minnesota Vikings no início do jogo abriu um pouco a diferença e o Green Bay teve que correr atrás e tudo mais. Mas vamos ver essa próxima semana contra o Rams. O duelo não é bom pro A.J. Dillon, não é um duelo favorável, não é um duelo muito favorável para ele aí pro Fantasy Football, mas mesmo assim é um duelo em que a gente tem que ficar de olho, é um duelo em que a gente tem que apostar no A.J. Dillon, porque ele é o running back 1 de um ataque muito forte que vai jogar em casa com o Green Bay Packers. Então eu manteria ele como um running back 1 no Fantasy, como um top 12 nessa próxima semana, mesmo no confronto favorável. Uma aposta do Green Bay para essa semana, para mim, é o Marquez Valdes-Scantling. Se você está acompanhando o podcast, sabe que eu tenho falado do Valdes-Scantling muito aqui nesse ano, né, sobre nos primeiros jogos ele ter tido alguns targets de qualidades, big plays ali que infelizmente não funcionaram porque o Aaron Rodgers não começou muito bem a temporada, mas ele estava lá sendo acionado, tendo as suas oportunidades, e bom,
teve essa big play no jogo passado contra o Minnesota Vikings. Não só isso, né? Foram 10 targets para ele, 23 jardas. Então, olho no Valdes-Scantling nesse jogo contra o Rams. Eu acho que ele tem tudo para manter um bom número. Não creio, logicamente, que ele vai manter esse número de 123 jardas, se explodir como ele explodiu na última semana. Mas ele é um cara que pode fazer uma big play. Ele é não vou dizer que ele é o principal, porque tem o Davante Adams, mas ele é um cara que é muito acionado em big plays pelo Aaron Rodgers, tem as chances de produzir uma big play. E se uma der certo, filho, com o Aaron Rodgers, a chance de dar certo uma big play é muito grande. Muito maior do que contra 90% dos outros quarterbacks da liga. Então, vale a pena você ficar de olho no Marquez Valdes-Scantling. Lá do Los Angeles Rams, o time vem de bye. Vamos ficar de olho no Odell, né? O Odell que chegou agora nos Rams. Primeiro jogo ali, 3 targets, 2 recepções, 18 jardas. Primeiro jogo contra o São Francisco, o time não jogou nada, o ataque não foi bem. Primeiro jogo do Odell. Mas eu espero agora um Odell melhor, né? Um Odell que consiga produzir alguma coisa aí no Fantasy Football, consiga ser um cara mais produtivo, tá? O Green Bay vem jogando bem, fazendo um bom jogo. Semana passada sofreu demais pro Justin Jefferson e pro Adam Thielen, tá? Então eu acho que isso dá um pouquinho de confiança pra gente apostar no Odell, talvez no Van Jefferson. O Cooper Kupp eu não vou nem falar, porque o Cooper Kupp é o melhor jogador do Fantasy na temporada junto com o Jonathan Taylor. Então o Cooper Kupp tá lá certo no nosso time no Fantasy nessa próxima semana. Mas eu acho que vale uma aposta no Odell essa semana contra o Green Bay Packers. O Rams vai precisar de um jogo aí de reviravolta, de fazer alguma coisa, porque vem de derrotas. O Matthew Stafford vem de 2 jogos bem ruins, o Matthew Stafford, tá? Então assim, eu não bancaria ninguém nesse time do Rams, tá? Tipo, Stafford, Darrell Henderson, Cooper Kupp, são caras que são titulares, são caras que vão ter titulares, e além disso, eu apostaria num Odell nessa próxima semana. Eu acho que dá pra gente manter uma leve expectativa no Odell. É o primeiro jogo de fato dele, tipo, depois de treinar com o time e tudo mais. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Eu acho que vale a pena essa aposta no Odell Beckham Jr. nessa semana contra o Green Bay Packers. No próximo jogo, San Francisco 49ers e Minnesota Vikings, temos uma questão interessantíssima, né? Jimmy Garoppolo nas últimas 4 semanas é um dos melhores QBs do Fantasy Football, simplesmente. Ele é um QB top 5 no Fantasy nas últimas 4 semanas. Ele que vinha muito mal, teve um jogo péssimo contra o Colts na semana 7. Depois disso engatou. São 4 jogos bem sólidos pro Jimmy Garoppolo, jogando bem, fazendo pelo menos 2 touchdowns em cada uma das últimas 3 partidas, das últimas 4 partidas, né? Pelo menos 2 touchdowns. Então é um cara que vem jogando bem. Eu colocaria, inclusive, o Jimmy Garoppolo essa semana como uma ótima opção para streaming. Acho que o Garoppolo é um cara que pode ser uma opção muito interessante para streaming essa semana no jogo contra o Minnesota Vikings. Não é um duelo, assim, como é que eu posso dizer, dos mais difíceis, porque o Minnesota Vikings é o time que mais tem cedido pontos para QB nas últimas 5 semanas no Fantasy. Então, olho no Garoppolo nessa próxima semana, tá? Destaque negativo nesse time do San Francisco 49ers é o Jeff Wilson, que não jogou absolutamente nada, né? A gente esperava muito do Jeff Wilson, ele teve volume, cara, foram 19 corridas para ele, apenas 50 jardas, infelizmente teve uma jogada que o Garoppolo errou, o Jeff Wilson completamente livre na endzone, completamente livre, era um touchdown de fato de 2 jardas, que acabou perdendo, mas o Jeff Wilson não foi bem. Se o Elijah Mitchell voltar, basicamente acaba com o Jeff Wilson. A tendência é que o Elijah Mitchell volte, então isso deve acabar um pouquinho ali com o Elijah Mitchell, tá? Destaque nesse time pra mim é o Brandon Ayuk. Eu sei que o Deebo Samuel jogou bem como um running back, entre aspas, né? Correu bem com a bola, foi pouco acionado no jogo aéreo. O George Kittle jogou bem também, mas o Brandon Ayuk, mais um jogo bom dele. 7 targets, 7 recepções, pegou todas as bolas lançadas na direção dele, 85 jardas e um touchdown. Foi o melhor jogo do Brandon Ayuk na temporada contra os Jaguars. Tem um duelo muito bom contra o Minnesota, que é o time que mais cede pontos para wide receiver no Fantasy. Então, acho que vale uma aposta alta no Ayuk como um flex para essa semana no Fantasy. Se você está jogando uma liga de 12 times aí, acho que vale um Ayuk como flex. Não quer dizer que ele vai voltar a ser um Brandon Ayuk que a gente tinha expectativa que ele fosse ser, né? Um cara, um wide receiver top 25, top 20 no Fantasy Football, como a gente imaginava antes da temporada começar. Mas ele está crescendo. Nas últimas 4 semanas ele começou a ser mais acionado,
começou a fazer touchdowns, começou a ter jogos ali de mais de 80 jardas. Então vale um olhar aí diferente pro Brandon Aiyuk, que vem sendo um nome importante. No Minnesota Vikings, jogo excepcional de todo mundo, tá? De todo mundo, menos o Tyler Conklin, né? Então o meu destaque negativo é pro Tyler Conklin, que não jogou bem nessa última partida contra o Green Bay Packers. Eu não espero muita coisa dele contra o São Francisco. O São Francisco é uma das 7 melhores defesas contra tight end no Fantasy nas últimas 5 semanas. Não espero muita coisa dele, mas espero sim bons jogos, logicamente, da dupla, principalmente do Justin Jefferson, né? Que é o destaque positivo da semana aqui pro Minnesota Vikings. É o Justin Jefferson, segundo jogo seguido com mais de 10 targets e mais de 140 jardas. Nesse último jogo foram 169 jardas e 2 touchdowns. Melhor jogo do Justin Jefferson na temporada. Vem produzindo muito, muito, muito bem o Justin Jefferson. Ele só fez menos de 17 pontos no Fantasy nessa temporada em 3 jogos. Foram só 3 jogos que ele fez menos de 17 pontos. Então ele vem jogando muito bem. Vem sendo um wide receiver 1 consistente no Fantasy, tá? Eu acho que o Justin Jefferson já tá numa área para possivelmente um top 5 pro Fantasy Football aí, o Justin Jefferson. Então, aposta, assim, não tem nem muito o que a gente falar. Eu não tenho nenhuma grande aposta no Minnesota pra semana, porque, assim, o Dalvin Cook é um cara que domina muito o backfield, é um cara que controla o backfield todo. O Justin Jefferson e o Adam Thielen são caras que têm muitos targets, são caras que acabam sendo muito acionados pelo Kirk Cousins. Então, uma aposta num KJ Osborne, uma aposta no Tyler Conklin, eu acho que não seria algo muito prudente, tá? Contra um time difícil, uma defesa boa, que vem jogando bem nas últimas semanas, como a defesa do San Francisco 49ers. Próximo jogo é o Sunday Night Football entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns. O lado do Baltimore, o destaque é torcer pela volta do Lamar Jackson. Ele deve voltar nessa próxima semana. Não jogou na semana passada contra o Chicago. O ataque como um todo não foi bem por esse motivo, né? O Marquise Brown também não jogou, o Bateman não jogou muito bem. O Mark Andrews até que fez um jogo interessante com 73 jardas, de 10 targets, mas não foi lá um grande jogo do ataque do Baltimore. A minha aposta para essa semana para o Baltimore Ravens é o Devonta Freeman, que vai pegar o Cleveland Browns, que é a terceira defesa que mais tem cedido pontos para o running back nas últimas 5 semanas. E o Devonta Freeman teve o seu jogo na semana passada, não o jogo mais produtivo, mas o jogo com maior volume, né? Um jogo que teve mais volume de jogo. Foram 16 oportunidades para ele, 16 corridas e 6 targets. Então, um jogo que ele foi bem acionado, foi bem utilizado pelo Baltimore Ravens. No lado do Cleveland Browns, destaque negativo para o Baker Mayfield, que não consegue jogar absolutamente nada. O jogo contra o Detroit, eu esperava que ele fosse fazer alguma coisa aqui, mas não jogou bem, e isso acaba afetando muito nos wide receivers, no Jarvis Landry, no Peoples-Jones, no Rashad Higgins. Peoples-Jones, infelizmente, tem sofrido com lesões, mas todo o grupo de wide receiver não consegue produzir muita coisa. E o Austin Hooper também, né, o Desmond Joe. O Austin Hooper até teve um jogo interessante, mas acaba sendo um cara muito inconstante. Destaque positivo, mais uma vez, para o Nick Chubb, que fez uma baita partida nessa última semana, né? Um jogo muito bom dele, fez o touchdown aéreo, mais de 130 jardas para o Nick Chubb, voltou com tudo o nosso queridíssimo Nick Chubb aí pro Cleveland Browns. O Kareem Hunt pode voltar essa semana, vamos ficar de olho no Kareem Hunt, que ele pode voltar essa semana. Eu acho que ele tem tudo aí para ser um cara bem importante no Cleveland Browns aí, já que o Odell não tem conseguido conectar muito bem com os wide receivers. Talvez o Kareem Hunt seja um desafogo aí pro Baker Mayfield saindo do backfield, ser um cara importante nas ligas PPR, como o Kareem Hunt tem sido aí desde que entrou na liga. E para finalizar, vamos pro Monday Night Football entre Washington e Seattle Seahawks. Destaque positivo no Washington é o Tyler Heinicke, que vem de 2 jogos muito bons, né? Jogos difíceis contra Tampa Bay e contra Carolina, ele jogou muito bem. Então, num confronto até melhorzinho contra o Seattle, ele é uma opção bem clara aí para streaming. É um top 15 na semana, se bobear até um top 12, dependendo de quais forem as suas opções. Pode ser até um titular na semana o Tyler Heinicke, tá?
Não tem nenhum grande destaque negativo nesse time que vem de um bom jogo. Acho que meu destaque negativo é o Curtis Samuel, que não consegue ficar saudável, não consegue jogar. Não jogou. O Curtis Samuel não jogou a temporada, a verdade é essa. Não conseguiu fazer absolutamente nada na temporada, é o destaque negativo. Quero que você fique de olho no Logan Thomas, que tá voltando do injury reserve. Tendência que ele jogue, ele comece a treinar nessa semana e que possivelmente jogue contra o Seattle Seahawks. Então, assim, o Seattle é um dos times que mais cedem pontos para tight end no Fantasy Football, tá? O Seattle Seahawks é a sétima defesa que mais tem cedido pontos para tight end nas últimas semanas. Então o Logan Thomas pode ter um bom jogo aí, se voltar. Caso não volte, fique de olho no Ricky Seals-Jones, que vai ser o titular, caso ele não esteja em campo ali, o Logan Thomas. Outro cara que eu queria destacar aqui com vocês é o Antonio Gibson, que apesar de não vem fazendo uma temporada muito boa, vem estando meio baleado ao longo da temporada, vem de 2 jogos dominando o backfield, não dominando, mas tendo um bom volume de jogos. O jogo passado foram 19 toques na bola e 95 jardas, teve um fumble, mas é mais um jogo do Antonio Gibson, de fato, como running back 1, é isso que a gente quer ver dele, né? Sendo um Antonio Gibson dominando ali as ações dos running backs, sendo o cara que mais corre na bola. Infelizmente não teve muitos targets, eu acho que isso é um leve problema, porque o Antonio Gibson ano passado foi um cara que teve 36 recepções, esse ano tem só 19 até agora na temporada. O McKissick, infelizmente, é um cara que acaba tirando muito do volume aéreo dele, né? O McKissick ano passado teve 110 targets, foi o maior número de running backs na liga, e esse ano ele tem menos, tem 48 targets, mas já é um número considerável de targets aí para os running backs, é um top 10 entre running backs no número de targets, acaba tirando um pouquinho do volume do Gibson, mas vendo o Gibson tendo um bom número de corridas, né? Na semana passada foram 24, nessa última semana são 19, dá um alento e a gente consegue talvez projetar um Gibson sendo talvez ainda um top 15 aí, um top 16 pro restante dessa temporada. Para fechar, o Seattle Seahawks, destaque negativo pro Russell Wilson, que 2 semanas jogando absolutamente nada, muito mal o Russell Wilson, não conseguiu jogar contra o Green Bay, não conseguiu jogar contra a Arizona. 2 duelos difíceis, 2 defesas fortes, mas o Russell Wilson a gente espera que ele melhore, né? Nessa próxima semana contra o Washington é a semana para ele tentar fazer alguma coisa. O Washington, que na temporada toda é uma das piores defesas contra QBs no Fantasy, nas últimas semanas melhorou, mas ainda assim é uma das 12, 13 piores defesas contra quarterbacks no Fantasy nas últimas 5 semanas. Eu acho que vale você ficar de olho no Russell Wilson, que é o cara que a gente espera alguma coisa, tá? Pode ser uma boa aposta para você comprar numa baixa o Russell Wilson, se a sua liga ainda estiver fazendo trocas. Acho que vale você ficar de olho nesse jogador. Um cara que não tem um destaque positivo nesse time do Seattle, mas um cara que vale a pena a gente citar, que apesar dos problemas do Russell Wilson conseguiu jogar bem, foi o Tyler Lockett, né? Conseguiu produzir algumas big plays, conseguiu algumas recepções aí longas, né? Foram só 4 recepções, mas 115 jardas para ele. Então o Lockett conseguiu produzir bem, ao contrapasso que o Metcalf não conseguiu fazer absolutamente nada nesse último jogo, tá? O duelo contra o Washington não é um duelo muito complicado para os wide receivers ali do Green Bay Packers. O Washington é um time do Green Bay Packers, do Seattle Seahawks. O Washington é um time que vem cedendo pontos para wide receiver, cedendo bons pontos para wide receiver. Então, assim, esse é o jogo pro Russell Wilson, pro Metcalf, para esses caras voltarem a produzir o que a gente espera deles, números de caras tops na liga, tops no Fantasy Football. Então vamos ver no que vai dar. O backfield do Seattle a gente não tem absolutamente nenhuma confiança em ninguém. O Collins não jogou nada, o Homer é um cara que não tem muita coisa, o Penny já se machucou de novo, como sempre, tá machucado. O Dallas é um cara que teve ali um jogo interessante, foram apenas 4 corridas, mas correu bem, fez um touchdown. Talvez seja um nome aí para um waiver se você precisar de um wide receiver numa liga mais profunda. Beleza? Bom, rapaziada, então fechamos mais um podcast longo com dicas. Esse ficou um pouco mais comprido aí, batendo 1 hora. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Espero que as dicas sejam boas para você. Espero que as dicas te ajudem essa semana para vencer, que a gente, faltando poucas semanas aí pra gente conseguir entrar nos playoffs, conseguir boas posições. Então espero que você vença o seu confronto essa semana, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu o nosso podcast, qualquer coisa, manda um feedback no Instagram, no Twitter.
assiste lá onde for, nos nossos grupos de WhatsApp, manda um feedback lá, que isso vale demais. Valeu, rapaziada, um grande abraço e até a próxima.